Olá, pessoal. Refletir a palavra de Deus, principalmente aos que estão ao meu redor. Vou contar a minha história sobre isso, mas o mundo todo está acontecendo isso. Em todas as igrejas, em toda a comunidade, está acontecendo esse tipo de coisa. Nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não? Mateus, capítulo 21, de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões da lei: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Contrário aos publicanos e às prostitutas, creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Muitos dizem: eu sou de Deus, mas mesmo vendo os milagres de Jesus Cristo, não creio nele. Bom, eu vou contar a minha história para tentarem entender. Quando eu era criança, na catequese, me ensinaram a importância dos mandamentos, a importância de Deus. Me ensinaram que quando eu fosse pedir perdão, não fazer de novo, senão eu vou fazer o Deus de trouxa. Só que na vida do mundo, a gente começa a querer agradar, fazer amizades na adolescência, e isso, fazer a vontade de todos, nos leva a pecar. E o pecado nos faz nos afastar de Deus. E daí vem angústia, depressão, ansiedade, que foi o meu caos. E eu procurava muitas vezes pelo álcool, e o álcool me derrotava. E eu era condenado, eu passei a ser condenado por pessoas de igreja, de religiões que dizem que são de Deus, que dizem que iam para o céu, tanto nas outras igrejas, como na minha igreja católica também, gente que dava um catequese. Eu procurava ajuda, padres e pastores, mas pouco fui ajudado, não fui ajudado. Nada me ensinaram. Apenas disseram que eu era um condenado. E eu tinha um sentimento bom, cara. Eu tinha, no fundo do meu coração, só que eu tomava atitude muitas vezes que não correspondia à minha vontade. E eu precisava de um ouvido para contar minhas histórias. Ninguém ouvia as minhas histórias. Ninguém queria saber o que eu queria. Eles queriam saber o que eles pensavam de mim, o que eu queria falar, não interessa. Então, antes de suicidar, alguma coisa assim, levar coisa assim, Deus me levou ao caminho correto. A partir do momento que eu assumi a minha derrota, assumi os meus pecados, confessei, fiz reparações, orei a Deus. E ele me mandou o Espírito Santo começou a fazer com que eu pedisse perdão, fizesse reparações e vivesse de acordo com a vontade do Pai. Só que tinha uma sensação de coisa que estava errada. Eu tinha que tomar remédio. É que eu não estava fazendo a vontade do Pai, fazendo isso que eu estou fazendo hoje, falando a palavra de Deus. Porque o meu exemplo da vontade de Deus, honestidade, sem beber, sem fumar, sem fazer
tratando bem, ajudando as pessoas. Não serviram para aquelas pessoas que eram de Deus, que são de Deus, e me condenaram. Quando eu estava no álcool, cigarro, na depressão, me condenaram. Aquelas mesmas pessoas não me aceitaram, eu de volta. O que aconteceu comigo? Eu fui ouvir o que Jesus Cristo ensinou, eu ouvi o que tinha o Evangelho e botei em prática na minha vida, e a minha vida começou a se tornar maravilhosamente boa. Mas aquelas pessoas que são de Deus não fazem a vontade de Deus. Elas não aceitam aquilo que Jesus Cristo ensinou. Não aceitam a verdade. Quem diz que é de Deus, que vai para o céu, mas não aceita a verdade, não aceita os milagres de Cristo, automaticamente serão condenadas e irão ao inferno. Vamos supor, uma sociedade que eu fiz. Na confiança, sem papel, depois de 2 anos, automaticamente diz, não vamos te pagar como sócio, é um salário mínimo. Por que ele faz isso? Deus mandou fazer isso. Deus opta pela honestidade, amor, a misericórdia, o correto. Esse que eles fizeram é o diabo. Essas mesmas pessoas não me aceitam a minha recuperação, a minha mudança de vida em Cristo. Quer dizer, são de Deus, são de igreja, mas não aceitam os milagres de Jesus Cristo, a não ser se for pela igreja deles. Não aceitam Jesus. Não vai para o reino do céu. O que quer dizer? Elas não fazem a vontade de Pai. A vontade de Deus faz aquele que se recupera, que nem as prostitutas, os empregados, os ladrões, cobradores de impostos, que mudam de vida e mostram seu exemplo. De Deus. Permite a vontade de Cristo. Esses estão fazendo a vontade de Deus, estão indo no caminho de Deus. Meus parentes, por exemplo, parente da minha esposa, por exemplo, também me condenaram. Comecei a fazer a vontade, depois que eu mudei de vida, que me entreguei a Deus, fiz confissões, reparações, de acordo com o Espírito Santo, tratava-os bem, com respeito. Fazia o bem para eles, tudo que eles me pediam, eu fazia com honestidade. E de repente começaram a me fazer de trouxa. Por quê? Eles me condenaram porque são de Deus. Deus, diabo. Mas não aceitaram Cristo. Não aceitaram o milagre de Cristo veio na minha vida. Quer dizer, eles optam pela condenação. Quem condena não volta atrás e vive na mentira é o diabo. Uma caminhoneta que eu comprei aí, cara. Comprei uma caminhonete, preço bom. Dei mica-tela, mexaria da entrada, que não tinha dinheiro na época. Passaram a caminhoneta para o meu nome. Eu não assinei nenhum papel daquilo que eu devia. Eu disse a palavra vale mais. Eu cumpri com a palavra. Paguei tudo direitinho. O juro, tudo certinho. Paguei. Eu não tenho que se queixar. Mas tentaram me fazer de trouxa. E eu falei que isso era errado. Então, em vez de eles voltarem atrás, optaram pela misericórdia, começaram a dizer que o Lédio é louco. O Lédio não pode estar falando a verdade. E quem diz que quem fala a verdade é louco, é o Satanás. Chamavam Cristo. Pessoas que precisam do exemplo de vida que eu estou levando de Cristo, que estão com maridos, filhos, embriagados, com problemas na família, precisam do meu problema. Eu me afastei dessas pessoas por causa que eles não aceitam a minha maneira de ser, eles só falam mentiras sobre mim. Eles vêm dizer, deixa que mente, vamos viver. Lá é Arroio do Meio,
Lindolfo Collor, aqui em Sapiranga. Ah, deixa que mentem. Os filhos estão passando por dificuldade, os parentes estão passando por dificuldade. Não, deixa que mentem, não dá bom. Eles só me aceitam conviver com eles se for que eu aceitar a mentira. Quer dizer, tudo contra Deus. Então, que diz ali, ó. Aquele que disse que ia trabalhar na vinha dele. Trabalhar na vinha é produzir fruto para Deus. Jesus Cristo diz, eu sou a videira e vocês são os outros. Aquele que der fruto será limpo e cuidado por Deus. É produzir fruto para Deus. A verdade. E em vez de eles procurarem fazer a vontade de Deus, aquele um que foi convidado para ir na vinha, diz que eu vou, depois não foi, aquele não fez a vontade de Deus. São esses que dizem que eu sou de Deus, eu vou para o céu, mas não fazem a vontade de Deus, eles fazem a mentira. Esses não irão para o reino do céu. Agora o outro que diz, não, eu não vou, mas depois foi, esses estão trabalhando para a vinha e estão indo ao caminho do céu. É no meu caso. Eu caí no mundo errado, eu caí na falsidade, eu fui condenado. Tá, quando eu estava errado, tá certo que me condena. Mas quando eu busquei mudança de vida e comecei a viver a vontade de Deus, eu estou passando a minha vontade de Deus às pessoas. O exemplo de Deus às pessoas, verdade, honestidade. Para que as outras pessoas que estão ao redor achem o mesmo caminho que eu. Mas daí os sumos sacerdotes, os mestres das leis, os donos da verdade, os do Satanás, não aceitam. O que eles começam a falar? Matar o exemplo do Lédio, por exemplo, com fofoca e mentira, chamando de ladrão, caloteiro, mentiroso, espalhando por aí, para que ninguém ache o caminho de Deus. Então, se nós quisermos o reino de Deus, nós precisamos optar sempre pela verdade. Olhar a pessoa, o exemplo dela e passar o exemplo. Se ela é um mau caráter, falar que ela é um mau caráter. É verdade, está errado. Agora, se ela é um bom caráter, se ela está vivendo de acordo com Deus, então anunciar e falar o bom exemplo que essa pessoa está vivendo. Não olhar para uma pessoa, imaginar aquilo que eu acho que é e sair falando aquilo que eu penso. Eu preciso falar aquilo que é a verdade, anunciar a verdade. O que vem de Deus é de Deus. E o que é do diabo é do diabo. Então não adianta dizer eu sou de Deus e sair mentindo, humilhando, prejudicando as pessoas. Não vai para o céu. Só vai ao reino do céu aquele que diz que é a vontade do Pai e vai pela verdade e não compactua com o mal, não compactua com a mentira, mas sim luta pela verdade, enfrenta os falsos e bota a verdade no caminho. Aí você está botando Cristo no teu caminho. Aí Cristo vai te iluminando o teu caminho ao reino do céu. Enquanto que nós compactuar com a mentira, nós vivemos em trevas, na escuridão, que nem bambambam, para lá e para cá, que nem folha seca, não sabemos para onde ir. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.